ministro Haddad comenta a possibilidade de novas conversas com o governo norte-americano. Destaque para o bloco de notas que está de volta. As informações com ele, Carlos Alexandre, editor de Política, Economia e Brasil. É com você. Boa noite, Calecha. Boa noite, Móbile, a todos que nos assistem aqui no Jornal Local. Olha, o nosso destaque de hoje vai para esse clima de otimismo aí no governo, um dia depois da chamada entre os presidentes Lula e Donald Trump. Como eu disse, um dia depois da conversa por telefone entre os presidentes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se mostrou muito otimista com esse início aí da reaproximação entre as duas maiores democracias do Ocidente. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, nesta terça-feira, Haddad comentou a possibilidade de novas conversas com o governo norte-americano, mas fez ressalvas de que tudo ainda está concentrado nas mãos do secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio. O chefe da equipe econômica brasileira, evidentemente, o Haddad, explicou que por que não há motivos para os Estados Unidos manterem o tarifaço contra o Brasil. Disse também que a crise dos últimos 2 meses é resultado de um equívoco nessa relação histórica entre os dois países. Vou mostrar esse vídeo dele para vocês verem direitinho as argumentações e por que os Estados Unidos devem suspender esse tarifaço aí contra o Brasil. Olha só. Com o G20, os Estados Unidos só têm superávit com 3 países, Inglaterra, Austrália e Brasil. Quer dizer, não faz muito sentido o Brasil ser tarifado. Depois, a América do Sul, né, é a única região deficitária com os Estados Unidos. Então não estamos falando nem em nome do Brasil, estamos falando em nome do subcontinente mesmo, né, sul-americano, que é deficitário em relação aos Estados Unidos, que precisa de mais investimento, que tem muitas oportunidades de investimento. Então, eu creio que dá para ter uma agenda ganha-ganha, né, no continente. E essa largada equivocada vai ser superada, na minha opinião. Passa muito por uma desinformação sobre como funcionam as instituições brasileiras. Eu penso que as informações estão chegando com mais veracidade, né, para o governo americano. Então isso tudo vai assentando a poeira e vai abrindo caminho para alguma coisa que vale a pena, né? Uma coisa produtiva, uma coisa, enfim, que edificante, né? Vocês viram aí, então, o otimismo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após esse telefonema entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. No entendimento do ministro da Fazenda, tirando a parte ideológica, o Brasil e os Estados Unidos têm muito a ganhar. E, como ele bem disse, é uma relação, uma conversa de ganha-ganha. Então, não tem por que haver esse momento... continuar esse momento aí de instabilidade ou de crise entre os dois países. Outro destaque que a gente tem aqui no bloco de notas é em relação ao metanol. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele anunciou nesta terça-feira a criação de um comitê de enfrentamento às crises de intoxicação por esse produto químico. De acordo com o ministro, o objetivo da pasta e desse comitê é atacar os comerciantes que estão adulterando as bebidas de forma intencional. E o ministro Lewandowski deixou claro que a intenção não é paralisar o setor da indústria de bebidas, que, na avaliação dele, é extremamente importante para a economia nacional. Ainda segundo Lewandowski, a crise do metanol é um problema de saúde pública e econômico e que, portanto, exige respostas rápidas do poder público. Ele afirma ser fundamental a participação do setor privado para impedir a comercialização desse produto que é altamente tóxico e que vem causando enormes malefícios aí no mercado consumidor de bebidas. Vamos ouvir então as palavras do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Uma discussão bastante frutífera, nós chegamos à conclusão que seria importante montar um comitê de enfrentamento da crise do etanol, um comitê, digamos assim, informal, onde possa haver uma troca de informações, de boas práticas, anúncios das providências tomadas tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, para avançarmos mais rapidamente na solução deste problema. Eu penso que num país continental como o nosso, com 210 milhões de habitantes, com realidades tão distintas do ponto de vista regional, o governo precisa conjugar-se com a iniciativa privada e a sociedade civil para darmos conta dos distintos problemas que nós enfrentamos neste nosso país.
Vocês viram então as palavras do ministro Ricardo Lewandowski em relação a esse comitê que foi criado para combater as contaminações por metanol. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, 30 estabelecimentos estão na mira do Ministério da Justiça. 15 estabelecimentos foram notificados por suspeita de venda de bebidas adulteradas. Outros 15 estabelecimentos foram identificados nas últimas horas. Até o momento, o governo registrou 225 casos de intoxicação por metanol em bebidas destiladas. 16 registros estão confirmados pelo Ministério da Saúde e outros estão sob investigação. Até o momento, existem 15 mortes ligadas ao uso dessa substância. Elas foram contabilizadas. 2 foram confirmadas e 13 ainda estão sob investigação. Então, vocês estão vendo aí as autoridades se mobilizando. Qualquer novidade a gente vai trazer para vocês aqui no Bloco de Notas. É com você, Mob. Obrigado pelas informações, Carlos Alexandre. Até amanhã com o nosso Bloco de Notas.